duas coisas, na verdade, dois recursos muito importantes na língua portuguesa, são a denotação e a conotação. A mesma palavra, dita e escrita do mesmo modo, tem um significado diferente. Ser usada no sentido denotativo e ser usada no sentido conotativo. Então, o professor Sérgio vai falar sobre esse assunto e vai nos dar alguns exemplos que ele me cochichava aqui antes, muito pertinentes. Vamos começar logo com o Sérgio. Sérgio, a denotação e a conotação, sugiro que você comece com aqueles exemplos que você me dava aqui. Primeiro eu queria lembrar, né, aquele conceito que nós trazemos da escola, ou deveríamos trazer, né, de que a denotação é o uso da palavra no seu sentido real. E a conotação seria no sentido figurado. Tudo é uma definição muito simplista, né? O jeito é um laranja, é um banana. Isso, né? Ou então a velha história do chamar o sujeito de burro, né? Porque na verdade isso é uma metáfora. Você está comparando a inteligência dele de um burro. Burro no sentido real, denotativo, é um animal. Chamar alguém de burro já é um sentido figurado, metafórico, né? O problema é que algumas palavras adquirem com o tempo que eu chamo de cargas conotativas. Não chega a ser a própria conotação, tá? Isso muitas vezes implica em problemas. Por exemplo, vamos deixar isso claro. Literalmente, você sabe, o latim ipsis litteris quer dizer com as mesmas letras. Isso. Então, quando você fala literalmente, você quer dizer que está usando a palavra no seu sentido real, no seu sentido denotativo. E aí, eu temo porque a mídia às vezes começa a criar fantasmas, as pessoas, ignorando o que é literalmente, começam a usar de uma maneira indevida. Eu já ouvi, por exemplo, uma transmissão de jogo de futebol, se referindo ao estádio do Atlético do Paranaense, que é conhecido como Caldeirão, Arena. Arena da Baixada. Agora, você chamar um estádio de Caldeirão é um sentido metafórico, é como se fosse um caldeirão, concorda? Pois mas eu já vi alguém dizer assim, não, o estádio do Atlético se transformou literalmente num caldeirão. Quer dizer, vai morrer todo mundo cozido lá dentro, né? Literalmente. Literalmente, né? Quer dizer, as pessoas estão usando literalmente como se fosse completamente, inteiramente, esquecendo o verdadeiro significado, que é o de completamente. Isso. Ou completamente, ao pé da letra. Ao pé da letra. E aí entra um assunto super delicado, que é o problema das palavras que têm cargas, digamos, raciais ou sexuais. Né? Não sei se você sabe que lá na Globo, por exemplo, nós não usamos o verbo denegrir nem o verbo judiar. A pedido. Entidades de negros pedem que não se use denegrir. Porque denegrir, por origem, você sabe, vem de negro. Claro. Embora eu acho que 99% da população brasileira não tem consciência disso. O pior é o verbo judiar, que vem de judeu. Aí as entidades judaicas pedem para não usar judiar, usa maltratar. E eu tenho certeza que a minha mãe não sabia disso, porque judiar para ela, na minha infância gauchesca, era maltratar criança. Judiar para ela era para criança. Judiação era com criança. Adulto não era judiar. Quer dizer, judiar para ela não tinha nada a ver com judeu, tinha a ver com criança. O que o aluno precisa saber é que a palavra ela vai ter esta carga ou outra de acordo com o contexto em que ela vai ser pronunciada. E que algumas mudam com o passar do tempo. Com o passar do tempo também. No meio empresarial eu uso muito o exemplo da palavra medíocre. Vem de médio. Isso. Mas ninguém usa medíocre hoje como na média. Se você escrever um relatório que seu departamento teve desempenho medíocre, você é capaz de ser demitido. Mas eu aprendi que medíocre foi, deixou de ser. Ou seja, medíocre hoje não é nem sequer um pouco abaixo da média. É muito abaixo da média. Eu costumo dizer que desempenho ruim é melhor que medíocre. Medíocre está lá na linha do pífio. O pífio é um problema sério que você cospe no aluno. Então, essas palavras, eu costumo dizer que a gente não pode brigar com as palavras. Depois que mudaram, o salário não é mais em sala, a secretária não guarda mais nada secreto. E eu costumo dizer que um atendente atende, um assistente assiste, um estudante estuda. Mas eu faço trato com todo mundo, menos com o tratante. Porque o tratante deixou de ser o que trata para ser o que não cumpre. E eu respeito as palavras. Então, isso nós temos que estar com a mente aberta e os dicionários informando esse problema de carga. Porque às vezes a carga é regional. Rapariga em Portugal, você sabe, é moça, em Belém do Pará é prostituta. Isso. Já imaginou o presidente de Portugal que vai visitar, vai a Belém do Pará, o governador tem uma filha lindíssima, que vê rapariga. Olha o incidente internacional aí. Prostituta é a mãe. Bom, concluindo, a conotação faz parte da nossa vida, tanto na literatura, como vocês viram, na nossa vida prática também. E na nossa vida profissional, seja qual for a sua formação, você vai ter que estar atento a essas palavras que ganham essas cargas positivas ou não. Até no dia a dia, né, gente? Vou fazer uma pergunta para os rapazes aí, essa é para fechar a aula. Vocês fazem diferença entre uma mulher nua, despida e pelada?
ou você está na fase do que vier vem bem? Nua, Despida, despida e pelada. e pelada. São 3 acepções diferentes. Por exemplo, um ginecologista que se faça e tenha educação, ele vai pedir para sua cliente Se despir. se despir. Isso. Despido é, digamos assim, a forma respeitosa. Ele não diria, minha senhora, por favor, fique pelada que eu vou examinar. Bom, tem alguns que, né? Bom, deixa eu falar, né? Mas não seria a forma mais adequada. Já ninguém, nenhuma atriz, nenhum artista, nenhuma modelo, nenhum BBB da vida vai posar despida para Playboy. Porque mulher despida, não sei se você sabe, as meninas aqui presentes, não tem graça. Se você é casada, tem namorado, e se ele pedir você se despir, pode procurar outra. Essa relação foi para o espaço. Né? Ou seja, sensualidade está na nudez. E o pelada é o pejorativo. Concorda comigo? Até no futebol. Quando você diz que o jogo foi uma pelada, é porque foi uma porcaria de jogo.